Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Um abraço de todo o meu coração para todos vocês que está comigo. Estamos nesta jornada. Para mim é um prazer estar falando a um povo que somos família, famílias em Cristo. Isso muito me alegra. E eu tenho uma palavra para todos nós neste momento, e o tema da mensagem é esta: quem herdará o céu? Há muitas denominações espalhado não só no Brasil, mas em toda a face da terra. E nem uma é igual à outra. Mas não existe um só Deus. Por que então tantas desigualdades? Porque a minha, porque a minha é melhor, porque o meu Deus, aqui ele faz milagre, porque o meu Deus ouve, porque Deus está aqui. Mentira. Deus não habita, nunca habitou. Não há casa para Deus habitar. Deus não habitou nem mesmo no templo que construiu Salomão. Salomão construiu um templo que foi por ordem, isso é, pela vontade de Deus. Deus disse: Davi, você não construirás um templo, mas o seu filho vai construir um templo para a minha adoração. Mas Deus não habitou lá. Eles cantaram, eles festejaram, eles inauguraram, fizeram uma inauguração muito grande, 22 mil bois, 120 mil ovelhas, aí o povo vieram de toda a região participar, mas Deus lá não estava. Deus não está. Mas, irmão Nilson, como você pode dizer que Deus não está numa festa dessa? Se tudo foi para Deus, tudo é para engrandecer o nome de Deus, mas ele disse na sua palavra que casa edificarão para mim. Vocês edificam alguma casa para mim? Não. Deus é espírito e ele não habita em tijolo, em parede, em concreto, em pedra. Está lá muito claro, Atos 17, 24, Atos 8, 47 e 48. Nem mesmo no templo de Salomão não habitou. Está lá no capítulo 9 de Hebreus e 24. Cristo nunca entrou num santuário feito por mão de homem. Ele entrou diretamente ao céu. Quando ele deixou essa terra, ele foi diretamente ao céu. Então, tá aí, meu irmão. Então, vamos lá. Quem herdará a vida eterna? Quem herdará o céu? Não, porque a minha igreja, lá nós guardamos a doutrina da Bíblia. Na minha igreja, lá não se come carne de porco, não bebe leite de vaca, não come queijo, nós não bebemos café, nós não fazemos isso, não fazemos aquilo outro. O que disse a própria palavra de Deus? A palavra de Deus disse, lá Colossenses 2, versículo 16 e 17, não vos julguei pelo comer, pelo beber. Então você já começa errado por aí. Se esta palavra está dizendo, não vos julguei pelo comer e pelo beber, então você já está julgando as demais que come e bebe. E por lua nova, que era uma tradição antiga até os dias de hoje, tem pessoas que não plantam, não, muitas vezes vai fazer uma poda, muitas vezes a pessoa vai tosquiar, não faz se não for numa época de lua nova, época de festa. Ele diz, não vos julguei pelo comer, pelo beber, e colocou ainda mais, pelo sábado.
que tudo isso é sombra e o corpo é Cristo. Outra vez, a própria palavra disse, 10:25 de 1 Coríntios, comei de tudo que se vende ao açougue, sem nada perguntar. Chega e compra. E que vende no açougue? Móvel, geladeira, fogão, máquina, lavar, roupa, calçado. O que se vende na casa de carne? Carne. Comei de tudo. Ele não diz, cuidado quando for a um açougue, uma casa de carne, coma somente tal tipo de... Não, comei de tudo. Não, o sábado é o dia do Senhor. Não, Deus não tem dia. Não existe dia de sábado, é o dia do Senhor. Não, mas o Senhor fez o mundo em 6 dias. Mas no 7º ele descansou. Isso é comum a gente ouvir entre esses guardadores do sábado. Ele descansou no 7º dia. Mas essa Bíblia desmente. Porque no capítulo 40 e versículo 28 de Isaías diz que Deus nunca descansou. E como você pode explicar isso? Se Deus nunca descansou, como ele descansou? Deus não cansa. Deus não é como nós que cansamos, chegamos à tarde, tomamos um banho e se relaxamos para descansar. Deus não cansa, Deus é espírito. Não tosquejarás e nem dormirás o guarda de Israel. Deus não dorme. Deus está atento 24 horas por dia, atento a tudo o que acontece aqui. Mas vamos lá. Quem herdará o céu? É a nossa igreja, porque a nossa igreja já tem doutrina. Lá, homens senta de um lado, mulher senta do outro lado. Lá na nossa igreja tem que usar o véu, porque o véu é santo. Os homens têm que estar vestidos de paletó, gravata, sapato, não tênis. Na nossa igreja não se toca instrumento de corda, lá é somente instrumento de sopro. Ué, mas instrumento de sopro está neste livro, que é somente instrumento de sopro que se louva a Deus. Davi tocava o quê? A harpa. E a harpa é do quê? É instrumento de sopro? A harpa é instrumento de corda. Ah, mas na nossa igreja se usa véu. O que é o véu? A própria palavra nos diz, está bem claro ali no capítulo 11 de 1 Coríntios. Está bem claro que esse ensinamento, essa doutrina foi dada a quem? Foi dado ao gentil, foi dado para as demais nações, para todo mundo, mundo todo, ouviu? Foi enviado carta a todo este povo, não. Essa doutrina, isso é, essa repreensão, porque ali Paulo estava repreendendo, Paulo estava exortando, Paulo estava corrigindo aquele povo que ele estava sem saber o que fazer. Porque a igreja de Corinto, que fica na Grécia, era uma cidade de pontuário, onde tinha muito a navegação, onde muitos navios ali encostavam. Era uma cidade como a cidade de Santos, que é o maior porto que nós temos no Brasil. Assim era a cidade de Corinto. Então muitos homens ali viajavam meses e meses para chegar ali. Então muitos homens chegavam ali e de vez procuravam. E as mulheres se juntavam para ganhar o seu dinheiro. Porque você sabe que é esse costume, eu não vou dizer uma profissão, muitos dizem profissão, mas eu vou dizer, esse costume de prostituição, isso já vem muito antes de Moisés. Isso vem de muito tempo. Porque aonde tem muito homem, corre a prostituição. Eu estive no Marabá, no estado do Pará. E ali no Marabá, próximo do Marabá, tinha Serra Pelada. E eu passei. Eu fui até Xunguara, Rio Maria, que
fica no estado do Pará, e ali tinha 40 mil homens, tinha ali naquele garimpo. E eles criaram ali um vilarejo só de mulher, prostituir. Ela prostituía a troco de ouro para ganhar o seu dinheiro. Por quê? Porque havia muitos homens que vinham principalmente da parte do norte, tinha muita gente que vinha dessa região aí do norte, tinha tudo para lá. E lá eles se concentravam, e eles iam nesse vilarejo e levavam, eles não tinham dinheiro, então eles levavam ouro, e era por gramas de ouro que era trocado. Então isso acontecia lá na cidade de Corinto. As mulheres sabiam que havia muitos homens, havia muito homem naquela cidade. Então havia uma grande prostituição ali naquela cidade. Mas para ter diferença entre as mulheres que hoje são chamadas como garota de programa, então para ter diferença, elas tosqueavam o seu cabelo, ou até alguma delas raspava o seu cabelo. Andava de cabeça, cabelo tosqueado, bem pequenininho. Ou se não passava na vaia, raspava. Então os homens sabiam que essas mulheres que tinham o cabelo tosqueado, a cabeça raspada, era, como se chama hoje, garota de programa. E essas mulheres começaram a frequentar a igreja de Corinto. E começou a ter um grande problema, porque elas iam na igreja e lá elas, quando saía muitas vezes, ou mesmo fora, na rua onde elas estavam, elas muitas vezes eram paradas por esses homens. Porque nada mudou, porque a igreja não muda ninguém. Pare com essas coisas, dizer que a igreja muda, que a igreja nunca mudou. A igreja não transforma ninguém. A pessoa entra e sai e continua a mesma coisa. Porque o único que tem poder para mudar é o Espírito Santo. Por isso que Deus derramou lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. A promessa de Deus veio para encorajar aqueles homens, os seus apóstolos, para dar ânimo, para dar um avivamento para o seu povo, por intermédio do Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe coragem, trouxe ânimo, avivamento. Aquele povo festejaram, aquele povo cantava, aquele povo se alegrava com o mover do Espírito Santo que aconteceu lá em Atos capítulo 2, aconteceu. Então, a igreja não transforma, mas o Espírito Santo transforma. E aquelas mulheres começaram a frequentar. Aí começou a ter um problema, porque as mulheres iam ter com seus dirigentes, seu líder. Eu estou sendo perseguida. Eu passo pela rua. Naquele tempo não tinha esse negócio de andar de Bíblia na mão. Isso é uma mania que os crentes pegaram. Esse negócio de andar de Bíblia na mão. Porque eu estava no Belém um dia desse não, uns tempos desse atrás, eu estava no Belém, na Assembleia de Deus, a maior igreja, a sede, fica dentro do Belém. Ela tem 6 mil pastores, tinha essa igreja. E eu estava ali havia 24 horas, ela fica aberta. Das 6 da manhã às 2 da tarde, é um pastor das 2 da tarde às 10, das 10 às 6 da manhã, e eu fiquei ali acho que uns 3, 4 dias no pátio daquela igreja, pedi, eles falaram, não, você pode ficar. Fiquemos ali com o caminhão, e eu fui conversar com o pastor, me lembro ainda o nome dele, pastor Andrade. Era o terceiro pastor, entre os 6 mil pastores que havia, ele era o terceiro, um homem de muita sabedoria. E eu comecei a conversar com ele, ele percebeu que eu tinha também um certo conhecimento. E nós conversando, às 10 horas da noite, ele entrou, começamos a conversar, e fomos até uma meia-noite, mais ou menos, conversando. Ele falou, vou lhe fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Ele falou, aonde está escrito na Bíblia que para orar tem que fechar os olhos? Eu falei assim, não existe. Você fechar os olhos ou ficar com o olho aberto, qual a diferença que faz? Porque o que ora é o Espírito. O que diz no capítulo 6 e 18 de Efésios.
nós devemos orar em espírito. Então, o olho não quer dizer nada. Se você ficar de olho aberto, de olho fechado, isso é um ensinamento que veio pelas religiões. Você fecha seus olhos, você não vê o que passa na sua frente. Naquele momento, você entra num panorama espiritual. Você entra num mundo espiritual. Então, por isso você tem que fechar os olhos. Isso foi um ensinamento, mas não está aqui. Aí eu também quero fazer uma pergunta. Aonde na Bíblia está escrito que os crentes têm que carregar a Bíblia? Foi em lugar nenhum. Isso é costume de igreja. Então tá aí. Então esse negócio de andar, que essas mulheres lá em Corinto não saía de lá de dentro da igreja de Corinto com Bíblia na mão. Ela só saía com a gaúcho, como se diz, não tinha cabelo, estava tosquiado, raspado. Então os homens começavam a convidá-la, pensando, e elas não tinham como se defender. E elas levaram isso ao seu dirigente. Seu dirigente, então, não sabia o que fazer. E o apóstolo Paulo, tomando conhecimento, ele escreveu esta carta, dizendo que as mulheres que têm seu cabelo tosquiado ou raspado, que usem o véu, cubra com o véu. Ele falou, porque a igreja foi bem claro, ele diz, cubra com o véu, mas não é só cobrir quando entrava, não, era para ficar direto com o véu, pela rua, na feira, aonde elas fossem, é assim que andar de véu, dentro da sua casa, onde ela estivesse, até o cabelo bater nas costas. Quando o cabelo começasse a tocar nas costas, então, não é cobrir a nuca, não, até quando o cabelo bater, cabelo crescido. O apóstolo Paulo fala de cabelo crescido, não cabelo comprido, cabelo crescido. Quando o cabelo crescer, então elas tiravam o véu. Ele diz, a igreja de Cristo, foi bem claro, ele disse, nós não temos esses costumes, e nem tampouco as igrejas de Deus, porque o cabelo já foi dado em lugar de véu, está bem claro. Então, este movimento de véu na cabeça é falta do quê? O que está faltando? No fundador desse movimento. E esse povo são cegos. É o que de Jesus, mas cego é aquele que não quer enxergar. Eles são cegos porque eles não vê, não olham, eles não olham para este livro, que o cabelo é o próprio véu. Agora, quando eles vão chegando, que eles descem do seu carro, que eles vão chegando, eles já vão tirando da bolsa, marra na cabeça, entra, terminou, quando eles vão sair na frente, eu tiro e guardo na bolsa. Para que isso? O que isso significa? É o que nós estamos vendo. Então eles dizem, nós vamos para o céu, que a nossa é a única. Aquela que guarda o sábado diz que ela é a única, porque eles estão dentro da lei, não existe lei. A lei foi terminada em Jesus. Na cruz terminou a lei. Então isso não existe e nunca mais existirá. Ela existiu, não existe hoje nunca mais, perpetuamente. Falando eternamente. Nunca mais. Acabou para sempre. Está lá em Romanos 10 e 4. Se você está entrando agora, você não sabe, está em lá Romanos 10 e 4. O fim da lei foi Cristo. Agora, esse povo que guarda o véu, que põe o véu, que faz, que mistura, que não une, Deus, perdão, Deus fez Adão. E Deus fez Eva onde? Num lugar bem distante de Adão, porque não podia unir. Não pode unir, o homem não pode estar junto com a mulher. Isso é a cabeça de quem? Luiz Franciscano, fundador desse movimento, dessa seita que usa um véu na sua cabeça. Então, eles precisavam olhar para este livro, porque eles são guiados por cegos. Cegos estão guiando eles. Então, eles têm como único povo, fora deles não há céu. Qualquer um que sair do meio deles não vai herdar o céu. Isso é o quê? De onde procede isso? E não só eles, existem muitos e muitos outros e outras denominações, outros homens, afirmando
que fora daquele lugar não há vida eterna. Se você sair daqui, como o testemunho de Jeová, são outros também, que se um filho deixar de frequentar, ele é tirado da casa. Se a mulher deixar de frequentar, ela tem que deixar a casa. Se for o marido tem que deixar a casa. Não se pode. Lá eles têm um ensinamento, eu não vou dizer um ensinamento diabólico, porque eu não acredito, mas um ensinamento que é uma lavagem cerebral na cabeça daquele povo. Porque eles não ensinam. Eu fico torcendo, hoje eu torço para aparecer um testemunho de Jeová aqui na porta de casa, mas não vem, acabou. Eu gostava sempre quando aparecia, e enquanto estava afim de conversar um pouquinho, eu bati um papinho com eles. Eu pensei que não sabe nada. Sabe o que é nada? Nada, não sabe 1% do que está aqui dentro. Mas eles pararam de vir. Da epidemia para cá, eles não vieram mais. E eu gostava muito da tal. Mas, meu irmão, fique então com esta palavra. Quem herdará a vida eterna? São aqueles que seu nome já está escrito. Antes da fundação do mundo. Está lá 8, 28, 29 e 30 de Romanos. Que somos predestinados, justificados e santificados em Cristo, antes do mundo existir. Então, o seu nome já está no livro santo de Deus. Você vai herdar, independente se é ou não é, fora ou dentro da igreja, se você é, como Romanos 8 e 9, se o Espírito é de Deus, ele retorna para Deus. Fique em paz, meu irmão e minha irmã, porque o Espírito de Deus está sobre aquele que assim crê e assim o obedece. Graça e paz para todos. Bye, bye.